Povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Hoje é um dia muito especial para mim. Nosso podcast embrionário, apenas assim, o segundo bate-papo que nós estamos tendo, e Deus já está me presenteando, né? Que honra eu tenho aqui hoje de receber uma pessoa muito especial que eu não imaginava, mas é isso, Deus ele nos surpreende e eu quero agradecê-lo todos os dias, porque eu sei que Deus está começando algo, um propósito dele aqui, e nós estamos aqui com ele, né? Nengo Vieira. Que honra ter você aqui, Nengo. Muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui, pastor, né, nesse podcast, que é um ambiente totalmente aconchegante, né? A gente consegue ter a conversa franca, conversa mais transparente, conversa mais sincera. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui em Itacaré, depois daquela receptividade tão calorosa ontem no evento na praça, com todos os pastores presentes, toda a comunidade de Deus aqui. E hoje, batendo esse papo aqui, viva a voz contigo, é uma alegria muito grande. Muito obrigado desde já. Agradecer a Kiko também, né? Essa pessoa maravilhosa. Deus coloca pessoas em nossas vidas assim, né? Que É, tem um coração unido com o nosso. é E verdade. graças a Deus por isso. Então, Nengo, a gente vai bater um papo. Eu tenho muitas curiosidades. Eu acho que muita gente que gosta de você tem também muitas curiosidades, porque, pela misericórdia de Deus, toda a glória é de Jesus, mas, na minha humilde opinião, é o maior nome do reggae gospel do Brasil e da Bahia, então, nem se fala, né? Um dos pilares do reggae da Bahia. E eu queria, né, nesse tempo que a gente vai ter, falar um pouco sobre isso, entender um pouco a como Jesus entrou na sua vida. Mas primeiro eu gostaria que você falasse sobre seus projetos, o que é que está acontecendo, o que é que Nengo Vieira está fazendo agora, o que é que tem de novidade aí para os fãs do reggae aí, gospel. Então, pastor, depois de 9 anos, né, eu à frente de uma congregação lá em São Luís do Maranhão, do Ministério Bola de Neve, eu fui Sim, enviado ali em 2013 para plantar uma igreja. que E hoje benção. a igreja já é uma realidade, uma igreja que já tem presbítero, que já tem diácono, já tem uma estrutura, uma igreja já Em São fundada Luís. em São Luís, né? Então eu fui para lá como o pastor principal do estado do Maranhão. Que Então, é uma benção. responsabilidade muito Verdade. grande, mas paralelo a isso, eu continuei fazendo projeto de música. Então, nesse período, eu lancei um DVD que chama Bons Momentos, que está disponível nas plataformas, Bons YouTube, momentos. Bons Momentos, que eu fiz uma releitura das canções mais conhecidas da Sim, gente. São sim, 14 canções. sim. E, paralelo a esse projeto, eu estou finalizando o projeto mais novo, inédito, que chama Amanhecer. Eu queria colocar A Bíblia Diz, que é um dos Top. títulos de uma das canções, Sim, mas como a Bíblia diz, ela tem uma leitura muito direcionada para o povo de Deus, e eu tenho entendido que Deus ele tem um propósito na minha vida claro. para ecoar além das fronteiras Que do benção. segmento evangélico, né? Eu não escolhi isso, é Deus que escolhe. Eu resisti muito a assumir essa função e fui muito apedrejado por Sim, isso. Mas hoje em dia eu não me incomodo mais com as pedras, porque eu tenho certeza que quando Deus ele coloca a gente no fronte da glória a peleja, da Deus. batalha, Ele nos dá a armadura, né, necessária para a gente resistir a todas essas intempéries. E prova disso foi a receptividade da comunidade, do povo de Deus, né, todos os ministérios ontem reunidos, juntamente com o prefeito, que parece que é a terceira administração que ele Isso. assume aqui, e esse tempo aqui já essa vinda a nós já estava sendo desenhada e tinha muita dificuldade para que isso Verdade. acontecesse, mas quando Deus ele tem propósito sobre todas as coisas realizam. Quando ele Então, o determina. projeto de música continua. Eu estou lançando, Sim. né, um projeto novo, inclusive nessa sexta-feira eu lancei mais uma canção nova desse projeto, intitulado Amanhecer, o projeto, mas a música chama-se Levantai, que é uma música que foi composta em cima do Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas Isso. cabeças, né? Quem entrará ao Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E o meu propósito é a cada 2 meses eu estar lançando uma canção nova desse projeto. Sim. Porque o físico, o CD e o DVD, isso já foi Ficou para ao trás. passado, né? Hoje é plataforma, é tudo digital, Streams e tal. streaming. Então, quando você tem um conteúdo, né? Ou você lança tudo de vez, ou você vai lançando de grão em grão para que as pessoas venham tendo esse conhecimento do seu trabalho por essa via digital.
porque eu venho da via analógica, eu venho da É, via do CD, eu já tenho isso. 7 CDs, 2 DVDs, então é outro caminho. Agora a realidade é outra, eu estou Repaginando, me né. repaginando, Sempre tem que estar, me essa galera tem que reciclando, isso. para poder estar atualizado dentro dessa linguagem. Muito bom, muito bom. E vai vir coisa boa então aí. Já está vindo, já caiu, inclusive depois eu vou colocar a música aí para você Pronto. escutar, Você pode chegar a só um música pouquinho o microfone? a música Chega até Leva chegar o microfone para a você. música Levantai, né, Sim, que já sim. está disponível, Ótimo. depois eu vou disponibilizar para você aí Sim, estar sim. executando aí nas suas Que redes de bênção, que comunicação bênção. aí. Eu queria, é muito interessante isso. Você vem da musicalidade, né, conhece a Jesus, a gente vai falar um pouco sobre isso, e através do reggae você alcança pessoas. O que você falou de passar as barreiras, né, você já vem fazendo isso, na minha opinião. É, Sua música chega em todos os lugares. Você viu que ontem em Itacaré, o público foi. evangélico e não evangélico era muito grande, porque gosta da sua música, gosta do reggae. Então você já hoje você só está entendendo como Deus está soprando você É para porque fora das assim, fronteiras. ao longo desses anos, pastor, eu entendi que Deus ele tem propósito para todas as coisas e em Sim, todas as coisas, sim, né? A Bíblia fala que o evangelho ele é operado de uma forma muito diversificada. sim, Ele não tem uma linguagem única, ele é um universo traduzido com várias vias, né? Haja visto que se você tomar por partida o Jesus Cristo como a fonte geradora de todas essas coisas, porque ele é a fonte, tudo isso. vem dele, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando nós bebemos dessa fonte, nós nos tornamos um afluente desse rio, Glória a Deus. ok? Claro, sim. Então, a igreja não é uma pessoa, a igreja são pessoas. Isso. Então, quando essas pessoas bebem dessa água, dessa fonte, Aleluia. ela se torna um afluente desse rio. Para Glória a quê? Deus. Para poder Isso dá uma música. Se a gente espalhar, se tiver escrevendo isso aqui, dá uma música linda para isso aí. espalhar essa água para todos os Aleluia. lugares. Então, o espalhar dessa água, ela tem multiforme Isso. formas. Multiforme quer dizer múltipla, que são muitas, Muitas formas. forma. Isso. Não é uma única forma, não é um único caminho, né? É o único caminho que é Jesus, mas a forma que você vai chegar na vida das pessoas, por quê? Porque nós temos pessoas diferentes, Distintas, né? né? Para Está lá em alcançar. 1 Coríntios capítulo 12 que há de haver, de existir diversidade de dons, Isso. mas o Espírito é o É o mesmo. mesmo. Glória a Você tem um Deus. dom, eu tenho um dom, ele tem um dom, ela tem um dom, mas quem deu esse dom, quem repartiu foi o Espírito Santo. Verdade. Agora depois ele fala, e há diversidade de ministérios, Sim. mas o Senhor é o É o mesmo. mesmo. O Glória a Senhor é o Deus. Senhor do Bola de Neve, Da da Batista, da Batista, da Assembleia, né. Presbiteriana, da Assembleia e de todos os ministérios. Aleluia. Ele é o Senhor dos E ministérios. para alcançar E o Pai, que é o Deus isso. Pai, é quem opera todas as coisas. Glória a Deus. Então você vê o contexto da engrenagem do Espírito. O Pai Aleluia. opera, o Filho é o Senhor do ministério, é Deus, Senhor, Espírito. Amém. Deus, o Pai, Jesus, o Senhor do ministério, e o Espírito é quem move, é quem gera toda Aleluia. essa engrenagem, esse dínamo para que a obra seja feita, porque a obra não é feita na força do homem, Com né? certeza. Você pode ter o maior recurso do mundo, mas esse recurso não vai te dar a visão do reino. Não. Mas se você não tiver recurso nenhum e tiver um pouco da visão do reino, Glória a Deus. Jesus vai mandar o O recurso. sobrenatural, viu. Rapaz, se você tinha dúvida que esse homem é teólogo, é pastor, mas eu tô aqui me maravilhando aqui, e eu disse: "Meu Deus, isso dá uma música tão linda", Dá. né, os afluentes, É, o rio e tal, a água, eu faz uma preguei, eu, música eu dessa. preguei lá na igreja, Eu lá, tenho que lá em fazer um reggae Gênesis. desse. Lá em Gênesis, eu preguei uma Sim, palavra na igreja sobre os 4 rios, né? O olha aí que Gion, o lindo. Tigre, o Sim, Eufrates, né? E o Pison. Os 4 rios que procede do jardim, do lá Éden. dessa árvore, que é Jesus, cara. Glória a Deus, é Então, verdade. Jesus, ele trouxe os 4 rios. Quem são os 4 rios hoje? Os 4 evangelhos. É verdade. Que Olha bênção, isso, olha cara. aí. O Nengo também é teologia, meu irmão. Que maravilha, meu Deus do céu. Nengo, vamos falar um pouco, até porque a gente tem que ser uma pessoa Acelerar, né? muito Muito assunto ocupada para e pouco tal. tempo. Vamos falar um pouco do seu início. Como que foi?
você é baiano, né, não sei se muita gente sabe disso e nós nos orgulhamos disso, né. Eu quero dizer para os maranhenses, eu sei que você está lá em São Luís, lá tem um reggae legal, mas o reggae da Bahia também não fica para trás não, viu. Você é baiano e você é da onde? Conta um pouquinho da sua história, onde sua Então, infância e pastor, tudo. eu sou natural da cidade de Cachoeira, São Félix, ali em Recôncavo da Sim, Bahia. sim, Eu nasci naquele lugar, então eu sou afrodescendente, eu sou uma mistura do africano escravizado ali naquela terra sim. com o português. Então eu sou essa mistura. Então eu tenho todo essa DNA da cultura africana. Eu gosto de muqueca, eu gosto de azeite, eu gosto de pimenta, eu gosto de Eita, coisa feijoada, eu boa. gosto de mocotó, eu gosto de É acarajé, baiano eu mesmo. gosto de abará e sei fazer todas essas coisas. Que A legal. culinária. Eu gosto do ritmo, eu gosto do swing, eu gosto do funk, gosto do soul, gosto do blue, gosto do rock. E Que quando eu massa. descobri o reggae, eu me apaixonei pelo reggae. Então eu nasci num ambiente musical. Meu pai era tocador de bandolim, tocava muito bem Sim, bandolim, meu irmão também tocava violão. Então a minha casa era um ambiente musical. Então aos 6 anos eu comecei a tocar violão sozinho, autodidata. sim. Aos 12 anos, eu estava tocando em banda de baile. Aos 17 anos, eu estava acompanhando artistas como músico, como contrabaixista, como violonista, como guitarrista. Depois eu comecei a compor, comecei a acompanhar alguns artistas, né, renomados. E depois eu passei a ter uma carreira de compositor. E depois eu me ingressei e me ousei a cantar o que eu interpretava. Mas, só tirar uma dúvida, você fica em Cachoeira até uma certa época. Cachoeira é uma cidade do interior da Bahia, Sim, e depois eu creio que você tem que sair de lá, sim, porque a música estava vamos supor, eu creio que a música estava acontecendo em Salvador, né. Ali exatamente, acontecia muita coisa, porque a música já rolava em Salvador desde muito tempo, João exatamente, Gilberto, depois veio exatamente. aquela galera da Caetano Novos Veloso, Baianos, tudo né? acontecia por ali, então você sai de Cachoeira com quantos anos e vai para Salvador? Então, eu fui para Salvador definitivamente em 79, que Sim, eu fui fazer pré-vestibular para fazer faculdade. Então, por influência da família, a minha família queria que eu fizesse agronomia, porque meu sim, irmão mais velho era agrônomo já, tá? Aquela coisa de arrimo de família, né? De sei, querer que o sei. filho seja um doutor, né? Alguém bem. Aí eu fiz vestibular para todas essas opções, economia, agronomia, e não passei. E fui fazer de música, instrumento, e passei na Católica. Oh, que legal. Estudei quase 3 anos, mas quando eu percebi que o curso ele intencionava de você apresentar ser um concertista, e Sim, longe de mim ser um concertista, que não, eu já tocava violão, já Saveira tinha mesmo. minha prática, minha pegada popular. Aí eu larguei o curso, não terminei o curso de instrumento, e definitivamente eu morando em Salvador, ali começou o meu envolvimento dentro de todo aquele ambiente de músicos, Musical, né. né? Conheci tantas pessoas que hoje ainda vivem, algumas já se partiram, e ali foi meu processo, né? Até que eu resolvi assumir em 83 a música reggae como o meu veículo de traduzir as minhas canções. E Que de lá legal. para cá foi Só uma foi ida sem fluindo. retorno. Não foi- Agora, você falou de cachoeira e eu queria saber o segredo, porque como é que dá tanta gente boa de reggae em cachoeira? Quando eu passo geralmente ali por cima, né, Pedra do Cavalo, 101, É, e você vê lá embaixo, Cachoeira de é. São Félix. Toda vez que eu passo, eu falo: "Ó, ali é a capital do reggae da Bahia", Então, porque cara, tem um mistério ali, velho. Cachoeira é uma diáspora negra. Cachoeira chegou a ser capital da Bahia, contribuía para a independência do Brasil. Então, Sim, Cachoeira é uma cidade histórica, uma cidade que tem um legado cultural absurdo, é uma cidade rica, né, culturalmente, banhada aproveitar e pelo fazer o governo da Bahia também é, poderia fazer é, algo, né. É só festival, uma humilde opinião, é, porque se tem uma história tão rica como com Nazaré das certeza. Farinhas, eu sei que tem também, e o governo poderia incentivar, mas Cachoeira é uma cidade turística, né? sim, Então, esse legado veio fazer de Cachoeira uma cidade rica culturalmente e com todo o ingrediente necessário para que a cultura se desenvolvesse. Por quê? Porque os negros foi quem construíram Cachoeira. A mão de obra escrava foi quem construiu todo aqueles casarios, aqueles conjunto sim, arquitetônico, aquelas igrejas, aqueles casarões. Então, tem uma impressão, né, uma digital africana bem determinada. E o povo africano é um povo rico,
culturalmente é um povo alegre, é um Isso, povo artístico, é um povo capaz, é um povo cheio de dons, isso. né? E isso ficou impregnado na população. Então, são elementos essenciais para que surjam movimentos dentro da cultura de uma forma geral. Samba de roda, maculelê, o samba, o pagode, o chorinho, tudo isso tem em Cachoeira. E depois, quando o reggae chegou lá, soprado pelos quatro ventos aí, lá da Jamaica, e que Sim, encontrou um terreno desse fértil, verdade. aí encontrou em mim, em Edson Gomes, em Cine Calmon, em Tintim Gomes, em Marco Oliveira, Que em top. Jair Soares, que é de Maragogipe, Tudo os, ali, os, os, os contagiando. ingredientes, o elemento necessário para que essa semente dessa música tão apacentadora que o reggae Sim, é, porque assim como o rock ele é de derrubar a mesa, o reggae é o contrário, é de apacentar a pessoa. é É verdade. uma música pacífica, Tranquilo, é. né? A galera fumava erva para ficar chapadão e ficar naquela vibe de, sabe? Então é uma música pacífica, é uma Isso, música de paz, a paz e amor, tá aquela é, coisa, né, do. Então sim. quando você usa uma música dessa, cara, que é um elemento de veículo para poder você atrair pessoas, porque ela é útil. A música é útil. E quando você traz o agradável, que é a Eita palavra, glória, aí fica tudo melhor, aí você une o útil ao agradável, o que é que verdade. vai acontecer? Vidas vão ser alcançadas, Aleluia, glória a Deus. E entendeu? você falou uma coisa interessante, porque quando chega o reggae ali em Cachoeira, já tinha pessoas que já estavam envolvidas com a música, como você citou, uma delas é Edson Gomes. Sim, sim, E que é natural, Edson tá Gomes, ali. muito conhecido, né, no Brasil todo Isso. como o cara do reggae, e eu ouvi falar, eu não sei, você vai me confirmar, que você mostrou o reggae para Edson Gomes. Me conta essa É uma história aí. história muito grande, cara. Esse Esse momento que mesmo. nós convivemos juntos foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para ele, né? Nós trocamos figurinhas, né? Eu fui importante dentro da carreira dele como músico, né? Onde traduzia a música dele, eu praticamente compus, né? Concebi a música dele. Ele era um compositor que tocava voz e violão, Mas ele não canções, tocava reggae, mas era ele outro. nunca tinha tocado com uma banda. Aí Sim, eu tinha uma banda em Salvador com Rui de Brito, com Jair Soares, que sim. são meus amigos, músicos muito competentes, e através do meu trabalho, a gente desenvolveu um trabalho junto e nós colocamos o nome do trabalho do Nego Vieira como Estúdio 5. Então essa banda Estúdio 5 foi quem deu o tom do trabalho do Edson Gomes. Ele já cantava, tinha uma voz marcante, forte como Ele tem, tinha a música dele, voz e violão, voz e tocava com violão. sambão lá, mas com Entendi. banda, bateria, baixo, guitarra, nunca Não. tinha tocado. E aí Então você nós fez essa fomos. transição, falou, ó, vou ficar melhor em reggae aí, bota um reggae pra ver isso aí. Não é nem melhor em reggae. Quando a gente ouviu ele cantando voz e violão, aí eu saquei depois esse cara, por quê? Eu já cantava uma música dele sem ele saber. Ah, Uma música que se entendi. tornou popular em Cachoeira, Sombra Sim. da Noite, e eu Sombra da incorporei, Noite, incorporei no repertório. repertório totalmente diferente o arranjo dele. Sim, Ele no momento ele ficou meio enciumado, porque, sabe? eu sei. Aí, cara, quando eu ouvi ele cantando, eu digo, pô, cara, o trabalho desse cara é reggae. Aí fizemos um trabalho em Salvador em 83, ia ser eu e o Jair Soares, que é de Maragogipe. Sim, Jair Soares, cara, é aquele preto, preto, sim, sabe? sei. Da cor desse sofá aí, ó. Sim. Negão mesmo. O cara tem um ritmo, ele mora no Rio hoje. A gente A sempre se música já fala. nasceu no sangue dele. Ele tá, cara, é o baterista, cara. É o cara. E eu, com esse dom de harmonia. Então, esse encontro, eu e Jair, foi fundamental. Aí, quando o Jair me convida para fazer um show com ele, ele fala, quando ele viu o Edson cantando no violão, ele disse, poxa, vamos convidar o Edson também para fazer uma participação. E aí foi crucial. Quando nós trouxemos ele, nós arranjamos 4 músicas do Edson. E as 4 músicas, cara, virou Estourou. virou, estourou. Então, o disco Reggae Resistência dele, todos os arranjos ali, a maioria é meu, Que contrabaixo, legal, introdução, tá. Então foi um período muito rico, da gente trocou muito muito figurinha, legal mas eu isso. sempre conduzi a minha carreira, né. Quando eu me desvencilhei dele, Sim. me desvencilhei do Remanescente, que era um grupo que tinha Chegou a ter as uma minhas banda, vocês músicas. tocaram juntos, né? Sim, o Remanescente. Remanescente. Né, aí, cara, eu consegui dar continuidade ao meu trabalho, e hoje virou o que virou. Que top. Então, olha a influência que você tem no reggae, né? No reggae da Bahia, do Brasil, quando você direciona de certa forma.
o Edson Gomes a isso daí, arranja as músicas dele. E aí você viu também que falou: "Pô, essa veia aqui é uma veia que eu vou navegar, né". E aí você começa a ter uma banda própria? Eu sempre tive um trabalho próprio, só que dessa vez eu assumi Nengo Vieira como o protagonista Sim, do sim, trabalho, não como grupo, porque como grupo já tinha feito o Estúdio 5 e o Remanescente. sim. Agora eu assumo minha carreira como compositor, Nengo Vieira, e tinha uma banda chamada Tribo de Abraão, Já ouvi que me falar com acompanha, eles, que sim. é a banda que está comigo até hoje, que Até tocou hoje. ontem, só que eu não carrego mais esse nome Tribo de Abraão. Sim, sim. Agora é Nengo Vieira e É pronto. Nego Eu Vieira. conservo os mesmos músicos que trabalham comigo e a gente é família, né? Meu filho é o baterista, minha esposa e minha filha são as vocalistas. Então a gente trabalha com esse contexto Família familiar. mesmo. Os outros músicos têm quase 30 anos trabalhando comigo. Já Então, olha pra você, é, só no olhar já sabe o tom, a entrada, e isso é muito agora com a vinda do Kiko, Kiko está dando uma alinhada na casa, arrumando tudo direitinho, ajustando o que ajustando faltava, esses né. detalhes. E assim, cara, esse período de vivência, isso nos traz maturidade Com para muitas certeza. coisas, entendeu? Para que nós possamos ter a humildade e a simplicidade para dizer que a razão de existirmos e de fazermos músicas que tocam nas pessoas é levar o amor de Jesus para as Glória a pessoas. Deus, que Essa bênção. é o nosso foco. É o principal. E me fala uma coisa, a transição, você agora, você tem sua banda, você tá tocando reggae, e como é que faz essa transição? Como você conheceu Jesus? Qual foi a parte que você viu que Então, na época do grupo Remanescente, o então, que agora é falecido, o irmão do Edson, Tintin Gomes, sim, ele foi a pessoa que Deus usou para trazer o evangelho para o nosso meio. olha, Então a gente ficou num período de quase aproximadamente uns 10 anos lendo Bíblia e fumando a erva. sim. Edson E Gomes também. Edson também Ele fez ele parte fala muita desse. coisa da palavra no É, ele é show. um conhecedor da palavra. Aí, desse período, nós pegamos aquele repertório que era do Estúdio 5, Sim, jogamos no lixo e construímos um repertório novo, embasado com que legal, mensagens bíblicas. que Aí top. começou o remanescente, começou a minha vida com a palavra. Depois de 10 anos, eu fumando maconha, rasgando folha de Bíblia para fazer baseado para Olha, fumar, eu tive um encontro com o Espírito Santo na que minha casa, em abril de 1994. Dali daquela noite, eu cortei meu cabelo, parei de fumar erva e passei a ter uma vida totalmente diferenciada. Eu deixei de tocar no mundo, fui para a e igreja, como porque, me assim, você batizei na tocava no mundo, Batista, você já tinha agenda, tinha, você vivia disso? larguei tudo, era a minha vida, Você começou do zero. larguei tudo, Que desafio, como o larguei tudo. Lázaro, né, o Foi. nosso saudoso Lázaro, largou tudo e começou do zero, começou do Lázaro foi uma das pessoas que eu evangelizei, cara. olha que É meu bênção, filho na fé ali, cara. você evangelizou muito para Lázaro. Muito, muito, Que muito, muito. bênção, Eu rapaz. fui professor musical de Lázaro. Eu Olha, ensinei contrabaixo. O Lázaro entrou na banda de Edson porque eu passei tudo para ele, cara. Eu era o baixista. Aí o guitarrista saiu e Edson falou: Poxa, nego, prepara o Lázaro e você vai para guitarra. Então foi olha, tudo assim, natural, orgânico, entendeu? E acontecendo ali, quando né. eu viajava para tocar com Edson, nós ficávamos no mesmo quarto, eu e o Lázaro, e eu evangelizava Lázaro. E Que as legal. coisas veio dar no que deu, É né? verdade. Então você, olha aí, você gerou frutos. A Bíblia diz que Tudo, é a árvore frutífera, não é isso que a Bíblia fala? Nós temos que ser exatamente, como você gerou tantos frutos para a glória de Deus, você estava exatamente. naquele ambiente ganhando pessoas para é por isso que hoje o seu reggae ele passa as barreiras, né, da música evangélica, porque você já fazia isso já há muito tempo E já. assim, pastor, há quase 35 anos atrás, isso para uma realidade do segmento evangélico era algo altamente inusitado. Primeiro, que naquela época dizia que a música secular, a música do mundo, não podia entrar na igreja, que Isso, o rock era do diabo, que o reggae era de maconheiro. era. Imagine uma pessoa que veio dessa cultura para ingressar no ambiente da igreja. Já tinha muita Então a barreira. gente sofreu muito preconceito e ainda sofremos até hoje. Com certeza, Até hoje, o espírito religioso ainda prevalece em muitos com ministérios, certeza. infelizmente. Mas quando a gente mostra o fruto, porque Jesus mandou, né, os discípulos dele ir ter com João, e João mandou, e Jesus perguntou: Você é aquele que havia de vir, o Messias?"
Aí ele falou assim: "Não, diga a ele que pelos frutos você vai ver quem eu sou. Os Verdade. cegos veem, os coxos são curados, os surdos ouvem". Então é pelos frutos que você vai Conhece dizer para a as pessoas. Então eu tomei muita porrada, pastor, muita porrada. Muitas portas fechadas, muita humilhação, muita rejeição, quando você sabe, decide muito desprezo. cantar, ser agora eu sou evangélico, Uma música que veio do mundo, que vai para a igreja evangélica, o evangélico não aceita e nem o mundo quer mais. é, Esse cara não é mais do é mundo, esse cara verdade. agora é da É crente igreja, é agora, aí os crente. evangélicos falam: "Não, esse cara não é da gente Então eu não". vivia nesse fogo cruzado. E eu ficava nessa linha dúbia. Meu irmão, para onde eu vou? Eu quero falar de Jesus no meio secular, mas os evangélicos não vai me aceitar. Eu É, quero ir para o evangélico, vir com a minha linguagem do reggae para o evangélico não não vai me vai aceitar. aceitar. Rapaz, foi uma luta Foi isso, você cara. confiou muito que Deus tinha algo, porque senão você desistia. Como muitos não aguentam E aí, cara, e não é permanecem. aí que entra o Ministério Bola de Neve. Em 2003, eu cheguei em São Paulo e eu fui recebido na igreja Bola de Neve, Que que bênção, não jogou o meu cabelo, que não jogou a minha música, que que não jogou legal. a minha embalagem, muito pelo contrário. Era um ministério que a pastora Denise Sim, tinha uma banda chamada Tribo de Louvor, que sim, era só reggae, ela é regueira, eu já ouvi. Muito entendeu? bom. E aí me abraçou, me acolheu. E hoje me tornei um filho do ministério, Que legal, fui levantado como diácono, fui levantado como presbítero, como missionário, e há 10 anos eu sou pastor lá em São Luís, que bênção. fazendo reggae, e meu apóstolo dizendo: vai para esse meio secular, vai, fala do amor de Jesus para Traz essas pra cá esse pessoas, povo. você tem a minha bênção, vai embaixo da minha Vai. bênção. Meu irmão, eu estou em paz com Deus, comigo, com a minha liderança, Amém. certo? E aqueles que quiserem falar de mim, pode falar, Preconceito sempre vai não ter, tem problema. porque às vezes o meio evangélico é muito, como você É, falou, religioso, é. é o dread, Eles vão é ver o os disso, frutos, os frutos, né, é o que vão ver os nós é o frutos. que você comprovou aqui, É. todas essas pessoas que você falou, que passou pela sua vida, o legado que você já tem deixado. Eu lembro que eu ouvi falar de você naquela época, antes, né, eu falo assim, eu sou da geração antes da internet também, né, porque a internet é de outro Aham, tempo pra cá. aham. E eu ouvia falar de você, mas não tinha, pra ver a imagem e tal. E tanto é que seu nome o apelido é Nengo. A gente entendia Nego Vieira. Então, Nego Vieira, reggae, tem tudo a ver. É. E a gente, quando olhou a foto, falou: ele é branco do cabelo de dread. É o que você falou, essa mistura que o brasileiro é isso. Rapaz, É o português com o africano e que surge essa cultura tão linda que é única no nosso país. eu sou pastor, eu vivo na contramão em todas as coisas. Eu falo da música negra, eu convivo com a cultura negra e aparentemente eu tenho uma tez branca. Então, até os negões me aceitarem, já sofro de certa forma o Já preconceito. foi de tudo foi Você difícil para entendeu, você. cara? É tudo Nada foi nada foi fácil. fácil. Porque hoje em dia, cara, você ser negro é um ponto positivo. O negro hoje está Sim, em alta. é Vá verdade. falar do negro para você ver, é racismo, Com certeza, com certo? certeza. Antigamente não, antigamente o negro era massacrado, Isso, era pejorativo você ser negro. é E verdade. na minha infância, todos os meus amigos eram negros, minhas namoradas eram negras, eu tinha uma afinidade com a cultura negra, Sim, mas de forma de ambiente do meu nascimento, isso. da minha identidade, do meu lugar, você entendeu? Tô entendendo. Do barro que eu nasci. Então eu sou fruto daquilo, cara. Eu não sou europeu, eu sou mistura do europeu com o africano, eu sou uma outra cultura, cara. Mas eu nasci numa cultura do candomblé, numa cultura do Ijexá, do afoxé, da capoeira, Sim, sabe? Capoeira Angola, capoeira tradicional, samba de roda. Minhas raízes são essas, cara. Aí quando eu me converti, minhas raízes continuam, que é a minha vida, é minha cultura. Daí você pega isso e transforma, porque Jesus não veio destruir cultura, Jesus veio claro. transformar a cultura. Por isso que você vê Isso. toda tribo, toda língua, todo povo, Aleluia. toda nação. Jesus ele veio para os árabes para transformar a cultura árabe. Jesus Verdade. veio para os Rastafari para poder transformar os Rastafari em cristãos. Jesus veio para os capoeiristas para transformar os capoeiristas cristãos. Aleluia. Jesus veio para o lutas marciais, jiu-jitsu,
para transformar o pessoal de jiu-jitsu em guerreiros de luta cristãos do Brasil. Você Que entendeu, cara? bênção. Jesus veio transformar as culturas. Jesus não veio exterminar as culturas. Jesus veio transformar as Sair das culturas. 4 paredes, né? É toda a tribo. O reino de Deus, pastor, não tem fronteira. Verdade. A TIM diz que não tem fronteira, mas tem fronteira em muita. É verdade. Você vai no shopping, você não pega o sinal da É TIM, ver tem lugar que não mas pega. o Wi-Fi do Espírito Santo Ô, você glória. pega em qualquer lugar do mundo. Amém, aleluia. O Salmo diz: "Se eu fizer a minha cama no mais profundo do Verdade. abismo, tu ali estás. Para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida Que eterna." bênção. Então, se você tem o Espírito Santo, meu filho, você tem o GPS. Você agora é guiado pelo Senhor. Amém. GPS. Olha aí. Ok? Ok. E o Espírito Santo, 1 João, capítulo 2, versículo 27. "E a unção que há em vós é verdadeira, e ela vos ensinará todas as coisas, e não necessitará de ninguém que vos ensine nada, porque a tua unção é quem vai te ensinar." Quem é essa unção? É o Espírito Santo. Que bênção. E é isso que nos motiva. Como você falou, o Ministério Bola de Neve, o Ministério Renascer, foram ministérios que abriram portas e foram trazer grupos que não entravam nem dentro da igreja. Exato. Quebrar Skatistas, paradigma, né? surfistas. Exatamente. Essas Então, tribos aí, cara. Esportistas, o jogador de futebol, basquete. O evangelho está em todos os expandir de uma lugares. certa forma que é o que você, como você bem disse, né? Você chegou ali e se sentiu bem e não foi julgado pelo seu Não. cabelo, pelo seu estilo de Até música, ontem eu estava com o meu apóstolo aqui, cara. Ele está aí. com Rina, O né? apóstolo Rina está aí. Rina, um abração. Qualquer dia a gente quer você aqui, viu? Papai, Pode te vir, amo, viu, pode vir papai? aqui, bater um bate-papo, bater um papo com a gente É minha aí. família hoje, cara. É meu pai, na fé, a pastora Denise. Minha família hoje, É verdade. entendeu? Fui lá ver ele, dar um abraço nele. Daqui a pouco vou estar com Bênção, ele no culto. bênção pura, pastor. 10 anos aí, ó, como pastor. Eu entrei no Bola, cara, em 2003. São 20 anos desse ministério. E Glória a Deus, daqui que bênção. só quando Jesus voltar. Glória. Você ainda hoje é pastor em São Luís do Sim, Maranhão? sim, sim. Você concilia, como é que você concilia a agenda de Rapaz, olha, a minha agenda ela foi reduzida bastante, sim, porque o fluxo de trabalho teve que diminuir pela atenção que a gente tem que sim, dar na igreja. Você sabe verdade. muito bem o que é a Claro, igreja, sei muito bem. né? É de segunda a segunda, ali no batente, a trabalhar com pessoas, preparando pessoas, Aconselhamento, aconselhando, preparando palavra, é curso, é uma série de coisas. Mas eu, assim, antes da pandemia, eu esporadicamente fazia algumas agendas grandes, né? sim, Evento de prefeitura, onde tem a estrutura de cobrir passagem aérea. Porque antigamente eu fazia quantidade, mas com recursos precários, pequenos. sim, Eu não podia ficar parado, que era a sobrevivência. Mas hoje, no campo missionário, como pastor, eu já tenho o que comer, com o que vestir. Então, a missão se tornava algo complementativo. sim, Mas Deus, cara, ele tá me preparando para algo maior. glória a Deus, eu Deus me creio. trouxe para o pastoreio, para me fazer um pastor, fazer de mim Sim, um pastor, para cuidar de pessoas, para saber lidar com pessoas e para também tratar o meu eu, tratar o meu sim, espírito, porque a vaidade, cara, é um instrumento poderoso de verdade, Satanás, e a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. E para você ser vestido de humildade, você tem que matar seu eu. verdade. E dia a dia, esse eu está sendo crucificado. Para Glória a que Deus. quando Deus me colocar num ambiente daquele como de ontem, como de anteontem, lá no Canta Bahia, para mais de 10, 15 mil pessoas, é Ele que vai brilhar através de mim. Aleluia, Não que é eu que vou bênção. brilhar nele. A verdade, é verdade. Me conta uma coisa aqui, eu gosto muito de sua música, talvez, eu não sei se é a mais pedida, Deus de Abraão é uma das músicas mais pedidas? Se tornou um hit, porque Eu gosto muito dessa música. é uma adoração que não tem aquele estereótipo assim mais lento, porque a adoração A música de adoração é mais música mais lenta, E tal. mas Abraão é uma música de adoração, só que ela é alegre. É, É uma muito bom, uma adoração, e isso você vê com muita dificuldade, você vê a adoração com alegria. é A verdade. adoração geralmente vai para um quebrantamento, Isso. o quebrantamento, para o prostrar-se, né, para adorar. Mas quando você adora alegre, rapaz, é difícil E você é uma ter. sensação diferente, porque lá na igreja mesmo, toda vez que a gente vai júbilo e tal, aí vários ritmos, né?
Quando é reggae, com certeza é Deus de Abraão. Eu queria que você falasse como fosse é a sua composição, né. É. Como foi que você compôs essa música, assim? Rapaz, eu compus essa música tomando banho, Olha aí, no que banheiro, marra, tá vendo que quando eu morava no chuveiro dá certo? No Guarujá, e Deus fala muito nesse ambiente ali de recluso, né. Intimidade, é um ambiente de É, intimidade. sentado no trono com violão, saem muitas canções, Olha e eu aí. tomando banho, cara, alegre ali com aquela água batendo no seu cabelo, Coisa sabe. boa, E eu falei assim: "Poxa, que legal, cara, eu quero louvar o Senhor, Pai. top. Eu amo esse Deus, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Aleluia. Deus de Jacó. Poxa, eu não vejo a hora, Senhor, de subir no altar e mandar o povo: 'Vamos adorar a Deus, Senhor, vamos adorar'". Aí pronto, a Aí foi melodia fluindo. entrou, cara. Meu Deus, e uma coisa que vem tanto do céu, porque dá tão certo, É. quando canta a música, contagia. A música não tem prazo de validade, cara. Contagia, velho. A música não Não tem tem. prazo de validade. Essa música eu compus ela é de 2006, mais ou menos. 2006 essa música é. Que Quantos top, anos cara. tem, cara? É, tem um bocado de tem já tem um janeirozinho aí, 10, 16, 19 anos. 19 anos. Imagina, E cara. é atual, você toca aí não, quando começa já dá vontade de regaça. Essas canções como Meu o Poderoso Deus, Deus do pastor Cirilo, é a mesma coisa. é verdade. Ao que está sendo acabou, meu. Você É, quebra ali é na hora, verdade, entendeu? é verdade. No trono. E aí você já se Essa é a entrega música que vem do trono, não cara, vem vem, do é isso altar, a mesmo, melodia. direto pra e eu quando não foi eu acho que foi seu DVD, que você tem uma participação do jamaicano, é isso mesmo? Ele é do Do Suriname, Suriname. David Que Keilo. negócio O top David aquilo. Keilo não, é David Huber. É Eu David pensei também, ó, aqui. é David, né. É. Eu passei a ouvir mais essa música daquela versão, porque eu gostei eu particularmente, eu acho que não sei se todo mundo gosta mais de música ao vivo, coisas assim, gravadas ao Sim, vivo, sim, mesmo que sim, tenha sim. depois incluir alguma coisa no estúdio, mas eu acho que a emoção é outra, a vibe é outra. E quando ele entra cantando ali em inglês, né, que Essa negócio canção top. tem 4 versões. Ela tem a versão do CD de estúdio Sim, Avivamente, tem a versão ao vivo com a participação tanto do CD quanto do DVD com o David Huber, e também tem no CD, no DVD Bons Momentos, e tem também a versão, são 4 versões, né, tem são outra 4 versão também. versão, que eu não estou Você vê que a lembrado. música foi tão, que outra música que eu gosto sua, isso aí é pessoal, não tô dizendo que é aquela música, eu não sei talvez ela toda, mas fala assim, é a chegada do ar, A Chegada, é do primeiro CD, o que primeiro música top. CD Você foi já a viu que eu já gosto de música mais foi reggae a mais pra frente, a tem os reggae carta de mais visita, né, cara, foi o trabalho que foi lançado em 99, sim. né, foi o primeiro trabalho intitulado Somos Libertos, que se eu tocar só esse CD aqui em áreas como aqui em Itacaré, Oh, meu não Deus, precisa cantar mais nada. pelo sangue de É. Jesus. Somos Libertos, Bastamento, Divino, Não, Chegada, então esse CD sabe, seu foi um marco, todo, não foi um é marco, uma né, que muito top as músicas. Itacaré é uma cidade que você deve saber, claro, tá muito ligada ao reggae. Eu lembro que aqui tem carnaval, né, aqui tem aham. carnaval. E quando eu cheguei aqui na região, há muitos anos atrás, o carnaval aqui, a principal atração era Edson Gomes e Tribo de Já. É, os 2 Carnaval, o quanto o povo gostava do reggae, gosta do reggae, gosta. né? E ontem aquela multidão toda e louvando ao Senhor, O você. pessoal estava sedento, cara, porque essa vinda minha aqui já estava pré-anunciada há anos e a coisa não acontecia. O pastor Yuri do Bola Sim, já vem há mais de 4 anos tentando me trazer aqui através do conselho. Mas as coisas na acontecem na hora hora e no tempo certa. de Deus, né? E foi bom que foi agora, porque você pode estar aqui com a gente, né? Eu sei que Agora, o trabalho novo, sim, o trabalho novo para a gente encerrar, o quero saber trabalho disso aí. novo, ele vem com o título de uma canção chamada Amanhecer, e assim, pastor, foi o melhor trabalho que eu fiz em toda a minha Que vida. legal. Essa música nova, o Levantai, para você ter uma ideia, quem mixou ela foi o engenheiro que trabalhou os 3 últimos discos do Bob Marley, jamaicano conceituadíssimo, Qualidade alta. né. Vai rolar o clipe aí, pô, o Kiko já mandou aí para Pronto. produção. Levantai, ele ficou tão impressionado com a qualidade da música, o valor da profundidade da leitura, e falou assim: "Nossa, lembra muito The Wailers".
que é a banda do Bob Marley, né. sim. E ele agradeceu, tipo: "Poxa, obrigado por me transportar para aquele passado que hoje em dia não existe mais música assim. Isso foi exterminado", Eu queria até dizer a entendeu. você que o único reggae que eu gosto de ouvir é o seu. Não sei se é a pegada, não sei explicar o que é, que eu, a gente faz música congregacional, música, mas o reggae que eu gosto de ouvir é o seu. Tem algo diferente ali, sua experiência nesse meio, e eu acho que essa música nova sua tá trazendo Tem tudo muito isso. essa porque assim, eu sou uma pessoa muito musical. Eu além de fazer os a composição, letra e música, eu faço as linhas de baixo, eu faço os arranjos de guitarra, os back vocal, os metais, a Nos percussão, detalhes, né. as levadas de bateria. Então eu faço uma maestria, então a música fica muito minha cara, você entendeu? Os arranjos Entendi. de clavinete, de piano, como é que é a levada, como é que essa música eu concebo. Então tudo isso faz com que a concepção, ela venha trazer é que nem que você ouve uma música de alguém que quando você ouve, você já identifica: "Pô, Sim, essa música é de fulano tá cantando tem aí", impressão da entendeu? pessoa Às vezes também, é pela digital. melodia, às vezes é pela voz, às vezes é pelo arranjo, entendeu? Você ouve uma música do Bob Marley, na mesma hora depois essa música é de Bob Marley. Então a música da gente chegou a esse nível, cara, de originalidade e de identidade tão grande que a impressão do músico Nego Vieira Tá cravado. tá Como é o bem nome do do é. da do Da da música música? Levantai, Levantai. do Então, projeto Amanhecer. Levantai, você que está assistindo aí, procura, viu? Levantai, Projeto Amanhecer, muito top. Eu queria agradecer a você, agradecer a Kiko, muito obrigado pela sua simplicidade. Às vezes a gente conhece o artista de longe, mas eu tô podendo conhecer um pouco você de perto e tô vendo que pessoa maravilhosa você é. Amém, glória a Deus. Pastor mesmo, homem de Deus. E eu agradeço você vir no nosso humilde podcast aqui, abrilhantar o nosso Maravilha. podcast. Queria mandar um abraço pro meu primo, que é muito, gosta muito, é Reuel, lá de Santo Antônio de Jesus. Hellwell, receba meu abraço, yeah. Olha aí, é baixista de reggae também. Legal. Meu pai, pastor Romualdo, também, que é dessa Pastor geração. Romualdo, beijão no coração, hein. Tamo junto, Que guerreiro. top, né. E agradecer a você, que Deus te abençoe. Amém. E eu queria só que você encerrasse mandando uma mensagem, né, para Maravilha. muita gente que gosta de você e que se inspira até em toda a sua história. Queria que você mandasse esse recado para essa galera aí. Amém. Eu quero primeiro deixar um convite, logo mais nós estaremos ali na Igreja Bola de Neve, com o pastor Yuri, o apóstolo Rina, todo o pessoal aqui da igreja, você é o nosso convidado. Hoje eu vou ministrar no culto, fazer o louvor e trazer uma palavra também. E dizer para você que é dessa geração, prepare o teu coração, porque o coração é a tua fonte, é a tua cisterna, onde a água, por mais suja que esteja, a palavra de Deus ela é rica e é suficientemente capaz Glória a de Deus. limpar toda essa sujeira e fazer com que estas águas venham impulsionar os teus pensamentos na tua alma e você possa transbordar com a tua palavra e com a tua atitude, sendo um verdadeiro sal e uma verdadeira luz referente ao Evangelho de Cristo Aleluia. Jesus. Tamo junto, hein? Beijo. Deus abençoe. Em breve eu vou trazer você aqui também na Batista Monte Oreb para você fazer o Demorou, reggae, demorou. glória a E outra Deus. coisa, ontem eu fiz uma chantagem, Olha aí. né, pública com o prefeito, e ele prometeu que nós estaremos aqui em novembro no Festival de Que Reggae. legal, festival de reggae É. aqui com Nego Vieira, meu Deus do Então céu, muito ore top. pela gente se nós viermos, que a gente vai tocar no meio de É, outro ambiente, não é vocês aquele vão ambiente de ontem. evangelizar, É, né? nós Vocês vão vamos evangelizar, vai precisar de cobertura espiritual. não vamos chover no molhado, vamos chover no deserto. Em nome de Jesus vai cair água ali. É. Muito obrigado, Nego, a você, sua família, seu Amém, querido. ministério. Um abração a todos do Bola de Neve, desde o do apóstolo Rina até Yuri, que é o pastor local aqui. Que Deus Maravilha. continue te abençoando, você, Kiko. E pode ter certeza que você ganhou mais um intercessor do seu ministério. Vou estar Amém. orando por Glória a você, Deus. Aí para que sim. Deus esteja expandindo, Ei, não glória. só no Brasil, mas fora do Amém. Brasil também. Deus Obrigado, abençoe, em nome de pastor. Jesus. Obrigado, Itacaré.